Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre diálogos. Se você está escrevendo um livro e quer saber como melhorar seus diálogos, como deixar eles mais naturais e mais realistas, então assiste esse vídeo até o final que eu vou dar 3 dicas sobre isso. Para mostrar na prática como essas dicas podem resultar em bons diálogos, eu vou falar um pouco do livro A Contrapartida 2, do Urânio Bonold, que tá com o link aqui na descrição para quem quiser conhecer mais. Esse livro é a continuação de A Contrapartida, que é um livro que eu já mencionei aqui no canal, vou botar aqui nos cards os vídeos em que eu falei desse livro. Em A Contrapartida a gente acompanha a história do Tavinho, que é um rapaz mediano, que sofre bastante pressão por não ser tão inteligente ou bem-sucedido quanto o falecido pai dele. Então ele começa a tomar um elixir místico pra ficar mais inteligente e conquistar as coisas que ele quer na vida. Só que o Tavinho precisa lidar também com o lado sombrio desse processo, porque a produção desse elixir demanda que se tire a vida de algumas pessoas. Então esse segundo livro, que se chama A Contrapartida 2, o Contra-Ataque, ele vai mostrar os acontecimentos depois do primeiro livro, ou seja, os desdobramentos de tudo que aconteceu, alternando isso com flashbacks de várias épocas diferentes, tanto coisas que aconteceram durante o primeiro livro, quanto de coisas que aconteceram antes dos acontecimentos do primeiro livro. Então, enquanto o presente narrativo desse livro é narrado no ponto de vista do Tavinho, esses flashbacks são narrados no ponto de vista de outros personagens, que é para o leitor entender melhor a história, os objetivos e as motivações do antagonista desse livro. E claro, o motivo de eu falar desse livro num vídeo sobre diálogos é que esse livro tem ótimos diálogos que conseguem transmitir informações importantes, levar a história adiante e revelar características dos personagens, tudo isso soando naturais e realistas. Uma observação importante é que quando eu falo sobre diálogos num livro serem naturais e realistas, é em relação à história, em relação à narrativa daquele livro e não em relação à vida real. Porque se os diálogos ficcionais forem excessivamente realistas, tendo a vida real como referência, né, eles podem acabar ficando chatos. Tudo é uma questão de equilíbrio. Você não quer que o diálogo seja 100% realista, mas você quer que ele soe realista dentro daquela história. Então, como fazer isso? A primeira dica é que os diálogos num livro, eles não precisam seguir a norma culta. Na verdade, na narração mesmo, você também tem essa opção de não seguir a norma culta, claro. É uma liberdade que o escritor tem, mas quando se trata de diálogos, é mais provável ainda que a escolha de burlar a norma culta seja a melhor escolha. Isso porque o jeito como a gente fala na maioria das situações do dia a dia é bem diferente do padrão gramaticalmente correto da norma culta. E isso não é só no caso da gente usar, por exemplo, gírias, palavrões, abreviações ou, sei lá, erros de concordância. Existem coisas na linguagem oral que todo mundo faz, todo mundo fala assim, até mesmo em situações formais, mas que estão gramaticalmente incorretas, de acordo com a norma culta. Então, por exemplo, me passa aquela caneta. Pela norma culta, o correto seria passe-me aquela caneta. Porque se a gente considerar que isso seja uma frase só, né, a gente não pode, segundo a norma culta, começar uma frase com um pronome oblíquo átono, que é o caso do me passe. Só que ninguém se importa com isso na hora de falar. Então, num diálogo de livro, a não ser que o personagem esteja prezando muito pela correção gramatical da fala dele, aquela fala vai soar muito mais natural e realista se você reproduzir ali esse desvio da norma culta que a gente faz na vida real na hora de falar. Porque em casos como esse, se você colocar tudo correto, de acordo com a norma culta, as falas podem acabar soando artificiais e causando estranhamento para o leitor. Então você não precisa se preocupar com a norma culta, e sim com o jeito como as pessoas falam na vida real. E isso inclui a estrutura das frases, o uso de gírias, o uso de palavrões, dependendo do personagem, repetições, padrões regionais de fala, interrupções, etc. Então, por exemplo, em A Contrapartida 2 tem uma fala de personagem que é a seguinte: entra, acabei de botar a carne na brasa. Pensei em irmos de cerveja, porque vinho não pega legal com churrasco, né? Topa? Nessa fala a gente vê uma escolha por termos que contrariam a norma culta, como é o caso de ir de cerveja ou pegar legal, né? Pega legal. Mas são termos que estão ali com um sentido claro, que o leitor entende,
e que se encaixam bem num contexto do cotidiano, se encaixam bem na boca das pessoas, dos personagens, se encaixam bem também com o jeito de falar em São Paulo, né, considerando que esses personagens são de São Paulo. Então é uma fala aqui que soa bastante natural, e isso é bem positivo pro livro. A segunda dica é considerar o jeito de falar de cada personagem. Isso vale pro jeito de falar de acordo com as características do personagem. Então, por exemplo, um personagem que é introvertido, ele pode falar com frases mais curtas e mais vagas, mas também vale pro jeito de cada personagem falar sobre cada coisa. Como assim? Por exemplo, pode ser que o seu personagem ele fale diretamente sobre alguns assuntos, mas não fale diretamente sobre outros. Continuando então com esse exemplo do introvertido, pode ser que ele não use termos muito diretos na hora de falar sobre assuntos mais íntimos, né? Sobre sexo, sobre as intimidades dele, que ele use eufemismos para falar desses assuntos, mas que ele não tenha problemas para falar diretamente sobre morte. Já um personagem medroso ou um personagem criminoso, aí ele já pode ter problema para falar diretamente, para usar termos diretos quando o assunto é a morte. Ou se for um personagem traumatizado, ele pode não falar diretamente sobre assuntos que deem gatilhos. E por aí vai. Isso é uma coisa que acontece muito na vida real. Por exemplo, uma vez eu estava num ônibus, aí entrou um vendedor ambulante, foi anunciar lá os produtos, aí ele começou se apresentando, falou um pouco, né, da história dele, e ele falou o seguinte: todo mundo comete erros. O meu erro me custou 1 ano naquele lugar e agora que eu saí eu tô trabalhando honestamente, etc. E o que eu achei curioso nessa fala foi que ele disse naquele lugar, em vez de dizer na prisão. E faz bastante sentido alguém que passou pelo trauma de ser preso não querer falar sobre isso com termos mais diretos. Um outro ponto importante é que o estado de espírito da pessoa, ou seja, o sentimento, o que ela está sentindo, as emoções que ela está sentindo naquela hora, e também as intenções dela naquela hora com aquela fala, também afetam o modo como a pessoa fala. Se a pessoa estiver com raiva, ela vai falar de um jeito diferente do que ela falaria se estivesse com medo. Se ela tiver a intenção de descobrir alguma coisa, ela vai falar de um jeito diferente do que se ela tiver a intenção de provocar uma briga. Então, se a gente pensar em todos esses aspectos na hora de escrever os diálogos do nosso livro, a gente consegue chegar em falas que vão soar mais realistas e mais naturais. Então, para ilustrar, vamos analisar essa fala aqui do A Contrapartida 2. Eu sou esperta, irmão. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça de que eu sou tão ou até mais esperta que você. Ouço coisas naquela casa e já sei que o professor está pesquisando assuntos que envolvem o seu trabalho. O mentor dele, o tal... Bom, você sabe, ele morreu num... Não tem dedo teu aí, tem? Nesse diálogo, o irmão da personagem tá tentando pegar informações com ela. E aí ela tá tentando entender quais são as intenções do irmão ao fazer tantas perguntas pra ela. Então ela tá hesitante, ela não sabe muito bem o quanto ela revela, se ela revela alguma coisa. Mas ao mesmo tempo ela tá tentando se impor ali, falando que ela é mais inteligente que ele, pra ele não esquecer disso. E o jeito como esse diálogo é escrito, com repetições, com interrupções, até o tamanho das frases, tudo isso é escrito levando em conta as características da personagem, o jeito dessa personagem de falar sobre os assuntos que estão sendo tratados aqui nesse diálogo, o estado de espírito dela e as intenções dela. E finalmente a terceira dica é evitar infodump. Infodump é o nome que a gente pode dar para exposições exageradas em livros, né? Aquele monte de informação jogada de uma vez só. Em diálogos, isso acontece quando a gente tem aquelas falas excessivamente expositivas que, em alguns casos, nem fazem sentido. Por exemplo, quando o personagem fala algo do tipo: pai, você sabe que eu não vim aqui por sua causa, até porque você me abandonou há 10 anos quando foi me ver com a sua amante, e desde então eu não gosto de você, porque minha mãe ficou arrasada e você destruiu nossa família. Mesmo você tendo se arrependido depois, eu nunca te perdoei e ignorei suas ligações, mas eu precisei vir agora porque tenho interesse em descobrir tal coisa e você é o único que pode me ajudar. Esse tipo de fala soa artificial, porque na maioria das vezes o interlocutor, ele já sabe das informações que estão sendo ditas ali, e o personagem que tá falando, na verdade, ele tá passando essas informações pro leitor. O problema é que o diálogo fica sem sentido e soa artificial. Por que alguém iria falar pra outra pessoa várias coisas que essa outra pessoa já sabe? Ou mesmo que a outra pessoa não saiba, por que alguém chegaria despejando informações desse jeito? Em alguns casos, pode até ser que exista ali um contexto
que justifique isso na narrativa, mas em muitos casos não tem esse contexto. E sem contexto, esses diálogos ficam soando inverossímeis, sabe? Improváveis. Para um diálogo ser verossímil, para ele soar realista, para ele soar natural, ele precisa se encaixar com o contexto da cena. Não adianta de nada você querer passar várias informações para o leitor através de um diálogo se isso for comprometer o sentido lógico daquele diálogo. Até existem alguns formatos de narrativa que são mais abertos ao infodump, como, por exemplo, a telenovela, né? A novela que a gente vê na televisão. A telenovela faz de propósito diálogos excessivamente expositivos. Mas isso porque o autor, ele quer mesmo que as pessoas consigam acompanhar e entender o que está acontecendo ali, mesmo que a pessoa não consiga acompanhar os episódios todos os dias, ou mesmo que a pessoa tenha perdido o último bloco da novela porque estava na cozinha fazendo prato de janta, ou a pessoa que só está escutando, mas não está vendo a novela porque naquele momento precisa estar cuidando dos filhos. Então o objetivo é que mesmo essas pessoas consigam entender a todo momento o que está acontecendo ali na novela. Agora, a recepção de um livro é muito diferente da recepção da telenovela. Quando você escreve um livro, você espera que o leitor reserve um tempo do dia dele para sentar e ler aquele livro no ritmo dele. Então, nesse caso, não tem nenhuma justificativa para se criar diálogos excessivamente expositivos, diálogos com infodump, que fiquem sem sentido e soem artificiais. Existem outros jeitos de distribuir as informações ao longo do livro. Você pode criar falas que deixem essas informações nas entrelinhas, você pode usar o espaço da narração para passar essas informações e você não precisa ter pressa. Tem sim coisas que o leitor precisa saber logo no início do livro, por exemplo, mas tem coisas que o leitor pode saber depois. Então você pode distribuir essas informações ao longo do livro, ao longo da narrativa. Em A Contrapartida 2, por exemplo, existem várias cenas, vários diálogos, em que os personagens eles estão conversando sobre um determinado assunto X, mas não de forma explícita, não fazendo esse infodump, essa coisa de o personagem falar pro outro coisas que o outro já sabe, só para que o leitor também saiba naquela hora. Não, esse livro ele faz uma coisa diferente. Em vez de fazer o infodump, que no caso de um livro, como eu falei, geralmente é uma escolha ruim, o autor ele opta por diálogos mais subliminares, mais contidos, que por isso mesmo soam mais realistas, e depois ele revela mais informações que o leitor precisa saber sobre aquele assunto X através dos flashbacks. Então é tudo uma questão de você pensar antes na verossimilhança da sua história, do que em passar informações para o leitor a qualquer custo. Se o seu diálogo está passando informações para o leitor, mas não está verossímil, não está soando natural e realista, então talvez o melhor a se fazer seja reescrever esse diálogo. Então essas foram 3 dicas para escrever diálogos mais naturais e realistas. Não se prender à norma culta, pensar no jeito de falar de cada personagem em cada momento e evitar infodump. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal que é o maior canal de escrita no Brasil. Você pode saber mais sobre A Contrapartida 2 no link que está aqui na descrição do vídeo e até a próxima!